Então a gente vai começar. A primeira coisa sempre lembrar é que nós precisamos abrir o AutoCAD, a versão que ela não é a versão imperial, porque se a gente pegar em versão imperial aqui, ó, americana, nós não temos o sistema internacional. Então a gente tem que pegar a versão global. No de vocês sempre vem o último ícone aqui embaixo. Então, enquanto abre o AutoCAD, coisas que a gente precisa sempre de lembrar de projeto é que eu vou utilizando as configurações passadas de pouco em pouco. Como aqui eu estou fazendo uma simulação, eu vou começar do zero, vou abrir um projeto novo e a partir do momento que eu abrir o projeto novo, primeira coisa, sempre salvar. Segundo, você vê dentro de unidades, padronizar tudo em metros. E a fator de escala, então vai ser sempre 1:1. Então vamos trabalhar com os tamanhos reais do desenho para que a gente consiga fazer ele desde o zero. Essa primeira página aqui, como vocês viram, ela já apareceu com uma indicação do último arquivo que eu tinha aberto, e esse último arquivo eu só cliquei em cima dele, ele abriu só para eu saber os tamanhos deste contorno externo que nós vamos trabalhar. Mas para efeito dessa gravação, eu vou pegar um arquivo novo e saindo do zero. Como nós combinamos, sempre salvar o arquivo para que eu não perca o arquivo. Vai salvar dentro da unidade Z, dá um nome que vocês têm como referência. Por exemplo, hoje a gente está colocando aqui aula extra com o melhor curso, que é a engenharia agronômica, e coloca sempre a data aí, 26/05/15, só para vocês terem salvo esse documento, e aí sempre vai aparecer lá em cima, ó, ele salvo. Configuração básica que a gente tem que sempre se ater, se você abriu o anterior já vai vir, no caso aqui a gente vai colocar fator de escala sempre 1:1, então você vem aqui, localiza o fator de escala. O comando orto, sempre lembrar de deixar ele ligado, se eu precisar eu desligo. Comando o snap, sempre ligado, e vou sempre conferir quais são os pontos, as anotações que devem estar ativadas. Lembrando que o tiquezinho diz que ele está ativado, deixe todos até tangente ativado. Passando isso, confere se as unidades elas são colocadas no sistema internacional. Então você digita a letra U e a letra N de navio, que vem de units, né? Transforma para metros, confere se está internacional. Você vem dentro, aplica, reescala os desenhos, dá OK. Depois você confere se ele está também dentro de preferência do usuário. Se está em metros, geralmente vai estar, dá OK. Então a gente já salvou o arquivo, a gente já colocou em metros, colocou na escala de 1:1. Agora eu vou começar a desenhar. Para desenhar, eu tenho que lembrar do projeto, do desenho. Nós vamos fazer um desenho que é só o contorno externo de uma construção e que tem umas medidas pré-estabelecidas. Então, se eu vou fazer linha, primeira coisa que eu vou pensar quando pego o comando linha, onde vai começar, especificar o primeiro ponto. Como é uma construção, não precisa ser georreferenciado, primeiro ponto, qualquer lugar da tela. Se aqui está ativado o orto, eu posso seguir a forma de se fazer linha da mais simples possível, que é dar a direção com o mouse e digitar o comprimento. No caso do desenho, ele tem uma reta vertical de 85, depois ele vai para a direita de 40 e ele vai vir aqui com uma reta inclinada que eu não sei a distância dela e não sei o ângulo, mas eu sei que ele tem 20 metros para baixo e ele tem 30 metros para a esquerda. Então eu criei duas linhas de referência para que eu pudesse fazer essa linha inclinada, e depois as de referência não precisa mais, eu deleto. Continuando o desenho aqui, esse contorno externo continua com 50 na horizontal para a esquerda,
vai descer 65 vertical para baixo, depois ele vem para a direita horizontal, um tamanho de 30, sobe 10, e aí ele vai sobe mais 10, vem 20 para a esquerda e vai descer esses valores até chegar aqui, ele desce 25 e ele vai depois encontrar. Provavelmente aqui, como eu estou fazendo de cor, eu tirei esses valores da cabeça, esse valor aqui não era 65, era 50, foi até bom porque a gente corrige o desenho sem ter que necessariamente fazer com que ele seja deletado. Esse valor eu digitei maior do que eu precisava, eu vou subir as partes que estão erradas, as partes que estão conforme a necessidade. Aqui provavelmente tenha sido aquele valor de 65 que era 55 e então eu tenho que subir 10 para ver se ele vai encontrar. Não é 10, é 15, vou subir mais 15, mais 5 até ele estar alinhado. Pego mover novamente, agora eu tenho referência, eu vou trazer desse ponto aqui até esse ponto, conserto o meu desenho para que eu não precise, não perca ele, que está sobrando do desenho, eu faço apago, certinho? Então o desenho está para o contorno externo feito, preciso fazer o alinhamento ou arredondamento deste canto com um raio de 15, use o comando fillet. Comando fillet sempre primeiro seleciona o primeiro objeto, depois você clica no raio, digita o tamanho do raio, nesse caso é 15 metros, dá Enter e seleciona a segunda parte, fez o arredondamento. Desenho está pronto, o que eu preciso colocar nele? Eu preciso colocar nele as cotas e as anotações. Para isso, eu preciso então fazer as camadas. Eu vou ter uma camada que é de desenho, que é a camada principal, vou ter uma camada de texto, uma camada de cota e uma camada de achura. Então, eu preciso construir 4 camadas, que aqui dentro do AutoCAD, por estar em inglês, tem o nome de layers. Venho dentro desse botão, adiciono novas camadas ou novas layers. As novas camadas ou novas layers está nesse botãozinho aqui. Vou fazer 4. Então, 1, 2, 3, 4. Primeira dela, desenho. Primeira dessas camadas que eu vou colocar, ela está chamando de desenho, não quer modificar aqui. Ó, digita desenho, ela é branca porque o meu fundo aqui está preto, tá ok, deixa branca, ela é contínua, tá certa, deixa ela, só vou modificar a espessura. Se é do próprio desenho, é a mais espessa, a que tem maior destaque, 1. Para a segunda layer nossa, que eu vou chamar aqui de cota, ela não é destacada e geralmente ela vem com a cor laranja, cor número 30. Também ela é contínua, então tá certa. A espessura dela é mais fininha, não é destaque, 0,15. Terceira layer, vamos colocar o texto. O texto também não é destacado. Eu vou colocar o texto aqui em azul, azul escuro, se eu não me engano, número 5. Ela também é contínua e ela vai ser tão estreita quanto a cota. A última layer que nós vamos precisar para esse desenho é a achura. A achura normalmente ela é vermelha e ela também é pouco destacada porque ela só vai servir para fazer preenchimento. Lembrando que a achura só faz o preenchimento de superfícies fechadas, 0,20, 0,20, dá ok, tenho as 4 camadas para construir o meu desenho. O primeiro desenho já tinha sido feito com qualquer camada, eu tenho agora a camada correta de desenho para fazer, é só
você vir e substituir. Próximo passo, então eu vou inserir aqui a camada a textos, lembrando que informação que fica dentro do desenho, elas precisam ser inseridas antes da Shura. Vou começar então a fazer cota. Primeira coisa, coloco a camada de cota, lembrando que as cotas sempre estão aqui nessa posição. Nós vamos utilizar ou cota linear, que mede só x, ela só mede a distância em x ou a distância em y. As cotas alinhadas, que ela vai medir o tamanho real da superfície que eu quero, ou ângulos, que vai sempre medir a distância entre dois objetos, a distância angular, raio ou diâmetro. Para nosso caso aqui, antes de começar a selecionar e começar a inserir cotas, nós precisamos fazer uma programação ou fazer uma configuração inicial, tanto para a escrita que vai ser substituída aqui pela inserção de texto. Eu vou colocar stand, entra dentro de stand, vai aqui em Manage Text Styles, modifica para Arial, que é o tipo de letra mais comum, e em vez de deixar ela nessa posição, que eu sempre tenho muito cuidado, porque esse anotativo, ele tenta automaticamente ver um tamanho, conforme o meu desenho. Eu sempre vou colocar aqui 2.5 para esse tamanho de desenho. Fator de escala 1, ângulo 0. Aplica, fecha, eu tenho então a primeira programação de texto feita. Continuando, além da programação de texto, eu tenho que trabalhar a programação da escala. Se eu deixar aqui nessa anotative e o K, ou se eu vim e colocar unicamente externos direto, vai colocar tamanhos de textos, tamanhos de cotas que ficam muito grandes e muito diferentes do que a gente precisa. Nesse passo aqui, eu não vou fazer toda a programação agora, porque vocês vão ter que entrar dentro de todas essas caixinhas, line, symbols, texto, fit, primary unit, e eu fiz um print screen de cada um desses que vocês vão ter que alterar. Isso aqui demora um tempinho maior, então eu não vou fazer essa alteração aqui agora, para a gente seguir um pouco mais rápido, que eu quero mostrar como eu vou inserir texto. Quando eu vou inserir texto, eu seleciono o texto, tem alguns detalhezinhos. Por exemplo, eu tenho que clicar na tela, criar um quadrado e inserir aqui o texto, inserindo a informação que eu quero. Só o que o pessoal geralmente faz, dá Enter, porque é o comum nosso no AutoCAD. Nesse caso eu não posso dar Enter, eu tenho que clicar do lado de fora, para que o texto fique pronto. Com aquela configuração básica, já está um tamanho aceitável, e todos os tamanhos do texto, ele tem que ser referente ao próprio desenho, certo? Então, vou ter que mudar, às vezes, conforme necessidade. Para inserção de cotas, eu vou sempre ter em mente o seguinte: o que é a cota? Ela mede começo e fim de um objeto. Lembrando sempre do snap estar ligado, eu sempre tenho que pegar o começo e fim de um determinado objeto. Aqui está com a camada de texto ainda, só mudar. Nesse caso aqui, vejam que como eu não fiz toda a configuração que eu passei para vocês, ela está com quatro zeros, mas quando você fizer toda aquela modificação, ela vai ficar certinha. O que eu quero que vocês vejam aqui é que a cota, inicialmente eu posso colocá-la de maneira mais sem um pouco de atenção, porque todas elas são passíveis de modificação depois de inserida. Então, se eu tenho uma cota e essa cota ela ficou toda torta, igual essas três que eu acabei de colocar, eu vou alinhar elas da seguinte forma. Vou começar com essa aqui do centro. Seleciona, aparece 1, 2, 3, 4, 5 botõezinhos
que permite eu fazer movimentação dela. Então, esse botãozinho aqui da direita central, clica em cima dele, fica vermelho, eu consigo levar ele e alinhar com o anterior. Esse de baixo aqui, ó, leva perto do botão da dimensão que eu quero, a referência, traz o mouse para o lado de cá. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, ele vai te dar o resultado, vai te dar uma referência para que você faça essas ligações, fiquem todos bem alinhadinhos, ó. Aqui trouxe ela para cá para ficar alinhada, certo? Peça de baixo a mesma coisa, vou seguir com ela para cá, para que ele possa também estar alinhado. Tá vendo que ela fica todas alinhadas, e isso vocês vão fazer contornando o desenho como um todo, perfeito? Para finalizar o desenho eu preciso calcular a área. Calcular a área, digita área, passa nos cantos, nos limites, vejam que ele vai formando esse triângulo verde e ele vai, você deve contornar todo o seu desenho para que ele meça a área. Se você tiver um pouco de dificuldade, adiciona o mais próximo, desabilita as outras camadas para que você tenha isso, não fique atrapalhando o seu texto. Então, voltando, área, para cálculo de área, você vai fazer o contorno interno do desenho. Faz o contorno interno do desenho com bastante cuidado. Quando ele é retangular é fácil, quando ele tem algum desenho que é inclinado, você vai ter que ir tratando isso devagarzinho. Errou, não deu certo, só dá Ctrl Z que ele vai pegando. Então pega os valores, veja aqui, ó, ele vai acostumando, vai aprendendo e vai contornando o seu desenho de forma que eu tenho todo ele calculado, não pode ficar nenhum ponto para trás, certo? Passou todo o desenho, dá Enter, ele apresenta para você o valor da área e do perímetro. Copia esse valor, substitui aqui no texto, certinho? O texto eu posso copiar ele e colar quantas vezes quiser. Então posso colocar aqui, por exemplo, outra informação, inclinação de 2%. Vamos ver que isso aqui é um padrão que a gente vai usar depois para terreirão lá na frente. Tá com todas as cotas prontas, diferente do meu desenho que eu só coloquei na parte de cima, mas tem que colocar ele suficiente para ler todo o desenho. O desenho tá pronto, vem em Ashura. Antes de inserir a Ashura, escolhe a camada de Ashura, inseriu a Ashura dentro do desenho, o desenho ficou pronto, certo? Ficou todo pronto, o que eu vou fazer? Vou transformar ele, criar um bloco, transformar em escala para que eu possa imprimir. Primeira coisa que eu sempre falo para vocês, se vocês vão fazer um procedimento que mexe no desenho, sempre se recomenda fazer uma cópia, porque se eu errar, eu consigo voltar. Então fiz uma cópia do meu desenho que está pronto, vou transformar ele num bloco, digita block. Quando eu digito block, aparece esta caixa, dá um nome qualquer para o seu bloco, coloquei teste 4, localiza seleção de objetos. Quando você vem, seleciona todos os itens, selecionou todos os itens, dá Enter, dá OK. Diferente desse do lado, vejam como é que fica, ó. Aqui eu tenho um objeto separado por partes, aqui eu tenho um objeto inteiro. Se eu tenho um bloco pronto, eu vou fazer escala, digita escala, que no AutoCAD está sem o E, lê o que ele está dizendo, seleciona o objeto, selecionou o objeto, só esse, dá Enter, que no caso aqui eu estou dando Enter com o botão direito para ficar mais fácil, e vou falar para o computador, ó, você vai diminuir ou aumentar o meu objeto a partir de um ponto. Vou escolher esse canto aqui,
Como eu vou fazer muito pequeno, a minha escala, depois eu posso perder o desenho. O que foi pedido é escala 1:250, quer dizer que no meu desenho pequenininho, uma unidade representa 250 vezes o objeto maior, ou seja, eu vou diminuir ele 250 vezes. O AutoCAD, ele pede fator de escala. Fator de escala é 1 dividido pela escala. 1 dividido por 250 é 0,004. Depois vocês testam aí com a calculadora, mas eu estou dividindo ele 250 vezes, fator de escala 1,004. Digitei o fator de escala, dá Enter, o meu desenho ficou ali do tamanhozinho que ele deveria ter. Quer conferir? Você pega lá a sua régua e vê tamanho que tinha 100 metros, agora ele vai ter que ter 250 vezes menor, tá certo? Então, de forma bem rápida, a única coisa que nós não fizemos aqui foi inserir cota em volta do desenho todo, mas a gente passou por todos os passos para a construção de um limite externo de uma construção e transformando essa construção num tamanho adequado em escala, que manteve todas as características do desenho, que caiba dentro de um papel A4.